Saudações do crente docente, seja muito bem-vindo para mais um CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu, pastor Edvanei Fernandes, tenho o prazer de estar aqui com vocês, mais uma lição abençoada, esse trimestre tratando sobre um assunto muito importante, sobre família. Essa revista Lições Bíblicas da CPAD tem sido muito edificante. E digo mais, tenho sido contemplado com a presença de professores maravilhosos que tem abençoado aqui os nossos espectadores do YouTube, nossos ouvintes, através de lições em áudio ou em vídeo, como é o caso que vai acontecer hoje. Antes de eu chamar aqui os nossos convidados, um casal muito especial, eu quero pedir para você que nos acompanha, para poder você curtir aqui, você vai aqui no vídeo, curte esse vídeo, você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar e, além do mais, você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente, você não paga nada por isso, e quando você se inscreve, ativa o sininho da notificação, você fica por dentro daquilo que nós estamos realizando e faz com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Então, vou contar com a tua participação, com a tua interação, para poder a gente abençoar a vida de outras pessoas por intermédio do ensino bíblico. E agora, eu quero que você receba, né, com muito carinho aqui, você vai fazer a tua curtida, o teu comentário. Essa é a forma de você receber com carinho os nossos convidados para essa ministração da lição de número 7. Vou dizer aqui o nome da lição. É o relacionamento entre nora e sogra. Falou de sogra, falou de família, tem algumas situações importantes para poder a gente aprender. Então, eu quero chamar aqui para estar com a gente no CDcast da lição de número 7 da revista Lições Bíblicas da CPAD, pastor Danilo Albrilli e pastora Mônica Albrilli. Sejam bem-vindos. Olá, queridos, a paz. Como é bom estar aqui com vocês. Muito feliz em saber que há pessoas tão interessadas no ensino da palavra de Deus. Ali uma recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz ali em Romanos 12:7, que ele diz que se é ensinar, que haja a dedicação, né? A dedicação. E quando você está usando essa tecnologia tão maravilhosa hoje, que é as lições online, você está demonstrando aqui interesse, você está demonstrando para Deus que você quer fazer o melhor para a obra dele, será uma bênção para a sua vida. Eu sou pastor por aproximadamente há 25 anos, durante 20 anos fui pastor de igrejas, e agora assumimos o departamento de família da nossa igreja Vitória em Cristo, a Assembleia da Vitória em Cristo. E é uma bênção falar de família, porque eu amo minha família, está aqui minha esposa, somos casados há 27 anos, uma bênção na minha vida. E eu também gosto de falar desse tema, porque eu amo a minha sogra. Eu tenho uma sogra especial. É bom, é um tema. Eu creio que essa lição, primeiramente, falando aqui, agradecer ao pastor Edvanei pela oportunidade. Amém. E também louvar a Deus pela vida do autor dessa revista, que é o pastor Elianai Cabral, um dos grandes ícones da Assembleia de Deus, um homem que tem um ensinamento fantástico. Eu não esqueço da revista dele do ano de 2002, que falava sobre avivamento. A CPAD, inclusive. As pessoas eles falam assim, qual foram os livros que mudaram a sua vida? Eu falar para você, eu tive bons livros que marcaram a minha vida. Mas também teve muitas revistas na Escola Bíblica Dominical que marcaram a minha vida. E uma dessas foi do pastor Elianai Cabral, que fala sobre avivamento. Amém. Essa revista foi reeditada recentemente. É de sobre avivamento, muito bom. Diga, pastora, prazer recebê-la aqui. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. É muito bom falar de família e de sogra, então melhor ainda. Eu e Danilo tiramos a sorte grande, porque minha sogrinha hoje está com 87 anos. Cada final de semana ela fica com o filho. E semana retrasada ela ficou aqui em casa. E a gente se diverte muito. Legal. Muito bom. Maravilha. Então é isso, pessoal. Eu vou estar aqui orando. Vou deixar o pastor Danilo e a pastora Mônica aqui com vocês. Como eles disseram, eles são líderes, né, do departamento de família da igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na sede, na Penha, Rio de Janeiro. E são pessoas que estão aí abalizadas, direcionadas por Deus para esse trabalho
E como eu disse, fique aí até o final, acompanhe cada detalhe, vai ser uma conversa amistosa e de muita instrução para nossas vidas. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos. Queremos de antemão pedir a ti para que direcione o pastor Danilo, pastora Mônica, para que os nossos corações sejam alcançados pela tua palavra e com os ensinamentos acerca da tua instituição criada, que é a família, a qual nós devemos zelar, preservar de acordo com os teus princípios. Eu oro assim e agradeço em o nome de Jesus. Amém. Boa aula para vocês, vou ficar aqui acompanhando. Deus abençoe. Amém. Bem, queridos, quando nós observamos esse livro tão fantástico, é o livro de Ruth, um livro histórico com apenas 4 capítulos, a gente, num momento só, rápido, a gente consegue ler aqui, mas com verdades espirituais tremendas, não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa família. Nós entendemos aqui que é um livro que eu entendo com esse tema da escola bíblica dominical, falando do relacionamento de sogro e sogra, é um livro que é um livro, uma lição libertadora desse terrível conflito da humanidade. Estigma, né, na verdade. Entre genro, noras e sogras. As sogras são marcadas, os sogros são marcados como pessoas ruins, como pessoas terríveis, que atrapalham o relacionamento. Mas nós já entendemos como algo libertador quando a gente vê esse relacionamento. Chamada Noemi, essa grande sogra chamada Noemi, e essa nora que também ali tem esse grande momento na vida deles que eles conseguem, através de um grande relacionamento, de amor, de amizade, de vontade de viver, eles conseguem vencer a dificuldade. E nessa palavra introdutória, nós observamos aqui a viuvez em 2 visões. Nesse primeiro momento aqui, você vê uma mãe, uma mulher casada, Noemi, com um homem chamado Elimeleque, uma mulher com 2 filhos, uma grande coisa para a época, ter filhos, né? Ela conseguiu gerar filhos, porém ela tem essa perda tanto do marido como os 2 filhos e vive ali agora nesse momento a viuvez não só em Israel, mas nos povos, as nações ali da época ali era comum esse desprezo, essa carência das pessoas sofrendo, essa discriminação que eram dadas às viúvas. Você vê que viúva, você vai pegar tanto do livro ali de Gênesis, seguindo todo o relato bíblico, todos os livros da Bíblia, até quando você chegar lá em Atos dos Apóstolos, quando ali houve uma contenda entre os... ali vamos supor assim, um momento que as pessoas começam a fazer reclamações aos apóstolos, dizendo que as viúvas gregas estavam sendo desprezadas nas ofertas. Quer dizer, já tinha esse problema com viúva. Você vai ver Jesus a todo momento encontrando com viúvas, ali você vai ver com a viúva de Naim, a todo momento as viúvas ali também sendo cuidadas nesse momento pelos apóstolos. Né? Tiago mesmo vai citar que a religião pura e imaculada é atender os órgãos e as viúvas na sua necessidade e fugir da corrupção do mundo. Então, as viúvas serão citadas a todo momento na Bíblia, mas a igreja resgata esse cuidado que era tanto na lei de Moisés, quando ali você vai ver no final, no capítulo 4, quando ali você vai ver o Ruth ali buscando ali espigas, que era uma ordenança ali da lei do Senhor, como você vai ver em todo o Antigo Testamento ali, no Novo Testamento já citando esse cuidado. Então você vê Noemi, uma mulher que sofre com a perda do esposo, sofre com a perda do filho. Eu entendo que ela perdeu o esposo, né? Ela tinha condição de poder casar novamente. Acredito que poderia ter esse momento que ela poderia casar, mas ia perder filhos, gente. Quando você perde pai, você perde o passado. Você perdeu o seu pai. Inclusive, hoje faz 33 anos que meu velho pai partiu. Fica a saudade, fica o passado, as boas lembranças, o legado deixado pelo meu pai, que foi um legado maravilhoso. Porém, você perdeu um filho, você perde o futuro, você perde a expectativa, os sonhos de poder ver a sua geração ser, ainda mais que ela não perdeu somente um filho, ela perdeu 2 filhos. E você vê essa mulher totalmente arrasada, a ponto dela chegar a querer mudar o nome dela, de Noemi para Mara, porque ela sentia amargura. E aqui você vê essa mulher, Noemi, mesmo no seu sofrimento,
ela vê uma luz no seu caminho quando ela vê ali a atitude da sua nora, que também era viúva naquele momento, e ela deseja animar, né? Eu vejo aqui como um ânimo, né? Você vai ver o tempo todo Ruth animando a sua sogra, mas você vai ver agora também ela querer dar uma oportunidade, ela tem um motivo para ela continuar a viver, um motivo para ela continuar a levar à frente a sua vida. E o que ela faz? Ela decide ter um estilo de vida agora ao lado da sua nora, viúva, e que seria a pessoa que ela poderia ter motivação para ela poder viver. Ruth, aqui destacada pela lealdade familiar, né? É uma coisa muito linda. Ela honrou a sua sogra. Ela ali é alcançada pelo testemunho de vida dessa mulher. Eles estavam em terra estranha, estavam longe da nação, estavam até num lugar que não era devido a um judeu. Porém, acredito que Noemi foi uma grande luz na vida de Ruth, através do seu testemunho, do seu amor, e ali aquilo que fez com que ela citasse a frase, né, do texto áureo aqui, que diz que o meu Deus será o seu Deus, o seu povo será o meu povo. Então, ela foi tremendamente alcançada por esse bom testemunho. E aqui a gente vê o início da lição, fala a questão da crise econômica na terra da Judéia. Então, é interessante que você vê a história de Israel como uma história de uma nação. Foi constituída ali após a escravidão dos 430 anos no Egito. E você vê ali uma nação que Deus levanta um libertador, que foi Moisés. Você vê uma nação que tem a lei do Senhor sendo escrita. Uma nação que viu 10 pragas sobre os seus inimigos, viu o mar ser aberto, viu a provisão de Deus a todo momento. Uma geração que provou, desfrutou do melhor de Deus na sua vida, de ser liberta. Porém, você vai ver a geração de Moisés, uma geração que totalmente fora dos propósitos de Deus, uma geração que murmurou, que desagradou ao Senhor em todo momento. E ali você vê agora um momento que surge a geração de Josué, uma nova geração que tem ali Josué, um homem de família, que lá no capítulo de Josué, capítulo 24, verso 15, ele vai dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, um homem convicto da sua fé, do seu desejo de servir a Deus, de ter um Deus único. Ele não é a favor da idolatria, ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele coloca isso como um estilo de vida. E aqui você vê a história de Juízes, 21 capítulos. Interessante, eu costumo dizer, aqui uma frase que às vezes eu cito quando eu vejo a história dos reis de Israel, o livro de Juízes, que Israel, com essa inclinação terrível à idolatria, né? Eu costumo brincar na minha lição, dizer que a cachaça de Israel era idolatria. Se fosse usar um termo, era idólatra. Que a todo momento eles tinham essa inclinação, esse vício terrível, que era a idolatria. Você vê eles vindo bem, você vê ali, através de Gideão, derrubando o altar do seu pai, levantando o altar do Senhor, vê ali eles se libertando. De repente, lá no final, o Gideão, em cima de ter o desejo de ter vários filhos, a Bíblia diz que ele teve 70 filhos. Meu Deus do céu, eu tenho 2. Já é uma luta criar 2 filhos, imagina um homem com 70 filhos. Meu Deus! Você vê ali uma nação que todo momento foge dos propósitos de Deus, permite que a idolatria entre. Interessante que lá no finalzinho do livro de Juízes, no capítulo 21, verso 25, diz o texto que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eles não tinham uma liderança, eles faziam cada um os seus olhos. E aqui você vê agora esse homem, no capítulo, no tópico 2 da lição, quando entra na crise de uma família, você vê que esse homem ele toma uma atitude. Ele até é louvado a atitude dele de querer fazer algo para poder salvar sua família da fome. Na verdade, ele queria o melhor para a sua família. Porém, você vê lá no livro de Gênesis, capítulo 12, que Abraão e Sara, o texto diz que quando houve fome no território dele, eles foram para o Egito. Não é esse Egito que a gente ainda encara como o Egito, lá a partir de Moisés. Você vê que Jacó e seus filhos, houve fome na terra, vão lá para o Egito também, que era a fartura, estava lá o governador José, agora administrando, vocês conhecem muito bem a história. Agora Elimeleque, ele também toma uma atitude, porém essa atitude da falta do alimento, de procurar um lugar onde eles pudessem
buscar alimentos. Interessante que Moab era uma terra de boa agricultura, de bom pasto para a criação de animais, de ovelhas, de gado de uma forma geral. Porém, era uma terra Moab. Quando você vê Moab, você pega lá Gênesis capítulo 18, você vê a história de Ló. Ló e sua família fazem aquela escolha de permanecer ali nas campinas de Sodoma, e ali eles vivem naquela cidade, são levados. O Ló, ao mesmo tempo que você vê o Abraão citado na palavra do Senhor como amigo de Deus, você vê Ló como amigo do mundo. Lamentavelmente, um homem que tinha tudo para poder prosperar, para vencer, mas ele começa a tomar atitudes erradas. E uma atitude dessa errada foi viver na cidade de Sodoma. E ali vocês conhecem muito bem a história. A família ali, o coração da sua família é inclinado ali a tudo que era feito naquela cidade, que vivia no verdadeiro atos de pecaminosidade. E ali você vê que ao momento que eles saem da cidade que foi destruída pelo Senhor, eles são tomados ali, as filhas tomam aquela atitude de trazer a bebida ao seu pai. Interessante, bebida sempre é um problema para a família, né, irmão? Você vê lá com Noé, você vê agora Ló, novamente, o cuidado que eles têm que tomar aqui em casa. Eu confesso a vocês que nossos filhos aqui, até o suco de uva, eu nunca tive experiência, aceitei a Cristo com 25 anos de idade, e eu era um camarada muito difícil de beber, eu não tomava, tomei pouquíssimas vezes de bebida, e quando eu aceitei a Cristo, eu não negociava jamais isso na minha casa, e meus filhos foram tomar suco de uva, meu irmão. Olha meu cuidado com a bebida. Até o suco de uva eles foram tomar a partir da adolescência, com 12 anos de idade. É meio assim, sério, chateados. Né? É uma coisa assim, mas para quem não lembrasse o vinho, e graças a Deus, né, é a minha forma que eu encontrei também de mostrar para eles situações, porque a bebida ela destrói uma família, e não foi diferente na vida de Ló, e as filhas dele cometeram incesto, vocês conhecem muito bem a história, e ali um desses filhos chama-se Moabe. E Moabe se transformou na terra de Moabe, uma terra maldita, a ponto do Senhor Deus falar na sua palavra que nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus. O Senhor, eles deverão permanecer fora. Então, você vê que a recomendação era muito bem dada ao povo de Israel, porém Elimeleque fez a sua escolha, ir para Moabe. Sou eu? Minha parte. E quando a gente fala de nora e sogra, né, Danilo, como o Danilo falou, há um estigma muito grande a respeito de nora e sogra. Nós tiramos a sorte grande porque a minha mãe, para ele, é uma bênção, a mãe dele, para mim, é uma bênção. Então, para a gente é muito fácil falar desse relacionamento. A Bíblia, ela fala que conflitos familiares sempre existiram, né? Mas também relata aqui essa história que nós estamos narrando, que o relacionamento entre uma nora e uma sogra pode ser uma demonstração de amor, de carinho, respeito. Isso é possível, até porque hoje eu sou nora, mas daqui a pouco eu vou ser sogra, porque nós temos 2 filhos de 22 anos que já estão falando em casar, e aí eu vou ser sogra. Eu trato elas assim, ó, bom de Ló, para eu ser uma sogra legal. E quando a gente vai no tópico 2, falando superando as crises existenciais, né, que Noemi, depois de ter perdido, né, ela saiu de sua terra, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, e aí ela passa por essa crise. Noemi decide voltar à sua terra de origem, né? Tem uma frase que eu gosto muito: voltar para casa é um projeto vitalício, não termina nunca. A gente, seja voltar para casa, seja de forma física, seja de forma emocional, por lembranças. E no caso de Noemi, foi de uma forma física. Por exemplo, acho que faz uns 2 anos que eu quis voltar à terra de origem do meu pai,
para Sergipe. E lá fui em instância, eu conheci o local da minha família paterna que eu não conhecia. Então, isso é muito legal. Mas ali, depois de tantas perdas, Noemi decidiu voltar, né, para sua terra de origem, porque agora Noemi se vê sem pertencimento, né? E quando a gente fala de pertencimento, todos nós temos essa necessidade de pertencimento, se sentir pertencendo a alguém, a alguma coisa, a algum lugar, né? E por isso que nós, cristãos, a gente tem saudade do céu, a gente tem saudade do Éden, porque é a nossa origem, né? E Noemi agora não tinha mais nada que aprendesse ali, naquela terra. Ela não tinha marido, não tinha filhos, não tinha netos, e estava numa terra que não era dela, né? E aí, é aí que Noemi ela resolve liberar as suas noras, Orfa e Ruth, né? Para que elas refizessem a vida delas. E ela retornasse à sua terra e as noras para sua família de origem. Noemi entendia que agora ela precisava se sentir pertencente novamente. Por isso que ela resolveu voltar para a terra do pão, onde faltou pão, mas as notícias agora eram outras notícias, né? Inclusive, quando se fala de nora e sogra, a gente tem um tema no nosso curso de noivos, nós estamos até fazendo, mas a gente também tem o nosso curso que fala abençoando, que ministra essa lição. Quando Noemi fala para Orfa, Orfa, ela aceitou essa liberação, né, de sua sogra. E eu acredito que Orfa, ela fez uma escolha racional. Vou voltar para minha família de origem, já que Noemi fala que não tem mais como ela casar novamente, ter filhos, até que os... Porque era o processo. Se Noemi tivesse outros filhos, essas mulheres elas podiam casar com os Noemi, mas Noemi já não gerava mais, Noemi já era de idade, né? E aí a escolha de Orfa foi uma escolha não que ela não gostasse de Noemi, até porque 9 do capítulo 1 fala que elas, quando Noemi fez essa proposta. Mas Ruth fez uma escolha guiada, movida, uma ação espiritual. Porque, como ela relatou, o seu Deus será o meu Deus. Ela foi movida, ou seja, Noemi, eu tenho certeza que Noemi falava dos feitos do seu Deus. O comportamento de Noemi dizia quem era o Deus de Israel, né? E agora vamos lá. O que fez com que essas noras amassem tanto essa sogra, né? E até levar uma com ela. Vamos lá. Certamente essa sogra respeitava os limites da sua nora. Meu Deus. Essa sogra não era invasiva. Ela não entrava assim de qualquer maneira, né? E aí, essa sogra, né, eu acredito que Noemi, ela respeitava esse espaço. E quando a gente fala, né, de fronteiras, a gente precisa ter fronteiras emocionais. Os casais, eles precisam colocar essas fronteiras. E o grande problema é que, às vezes, os casais não têm essa noção. E aí deixa qualquer um entrar. Quando você vai numa terra, se eu sair daqui do Brasil e for para um outro país, eu vou ter que passar pela fronteira. E eu só vou entrar se eles liberarem, se tiver tudo corretinho e eles me liberarem. Assim mesmo é na nossa vida. Agora, fica também uma coisa. Quem precisa
colocar essa fronteira é o cônjuge. Por exemplo, eu preciso colocar uma fronteira emocional para minha mãe. E o Danilo para a mãe dele. E não eu tenho que colocar uma fronteira emocional para minha sogra. Não, porque senão vai ter conflito. Né? Então, ele é que precisa colocar. Né? Então, quando se há essa fronteira emocional, as coisas vão sendo resolvidas de maneira leve. Né? Continuando, eu acredito também que o que chamou a atenção de Ruth na vida de Noemi foi a coragem que aquela mulher teve, né? Por quê? Porque ela, mesmo com uma idade já avançada, ela não teve medo de mudar. Aliás, na verdade, quando o nosso pastor Silas Malafaia, ele fala que coragem não é ausência de medo. Mesmo com medo, eu vou embora, né? Vou prosseguir. E aí, imagine, retornar à sua cidade, que antes ela saiu com toda a família, e voltar sozinha. E a Bíblia fala a respeito disso. Lá no capítulo 1 do livro de Ruth, no verso 19, eu achei isso aqui tremendo. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Imagine Noemi observar a maneira que olhavam para ela. No entanto, que no versículo seguinte ela fala: não me chamam mais Noemi, e sim Mara. Estou amargurada de alma. Porque para ela, Deus estava a repreendendo por ter saído da cidade, né? Mas depois a gente vê que Noemi, ela não permaneceu por muito tempo naquele lugar. Noemi voltou a se chamar Noemi, não Mara, aquela mulher amarga. É interessante que, agora entrando no tópico 3 da nossa lição, a gente observa que surge aqui o tema, né? A chegada à terra do pão, conforme a Mônica relatou aqui agora. Muito interessante Noemi enfrentar a opinião pública, né? Os olhares das pessoas naquele momento, queriam dizer, ela sai de um momento ali caótico da nação, e agora vê que a nação se reestruturou novamente, voltou a ter alimentos, acabou a fome na sua terra, e ela agora chegando na cidade. Você imagine os olhares, a forma com que ela foi tratada ali naquele momento. Talvez, eu costumo dizer que, eu ouvia muito isso do meu pai, né? Dizer que os olhos falam mais do que os lábios, né? É interessante os olhares que eram voltados para Noemi e para Ruth, que estava chegando ali. Para Ruth nem tanto, né? Que ela não conhecia a nação, mas principalmente para Noemi. E aqui nós falamos algo de aqui no tópico 3, né, parte 2, diz que recuperando a autoestima. A autoestima de Noemi muito baixa, conforme ela relatou, aqui Mônica relatou, a ponto dela a pedir para mudar o seu nome. Mas a gente entende na palavra de Deus, né, que o nosso Senhor Jesus, ele sempre, quando ele efetuava uma cura divina, ele efetuava a primeira cura do interior do ser humano. Ele dizendo com uma simples palavra: tem de bom ânimo. Né? Ele disse várias vezes nos relatos dos evangelhos, tem um momento ele dizia para o paralítico, para quem estivesse ali naquele momento, ali, naquela condição de enfermidade. A primeira cura feita pelo Jesus era a cura do interior, a cura do ânimo, do desânimo, para que essas pessoas viessem a ter ânimo. E a gente tem exemplos maravilhosos na Bíblia, um exemplo de um homem, um nome, até aconselho você colocar o nome, se você tiver um netinho, tá para nascer. Deus, olha aí, gente. Um sobrinho, Onesífero. Senhor. Onesífero foi aquele homem que, citado por Paulo nas suas cartas, que foi um homem que recreou, né, animou Paulo nas suas prisões, né? E ele, eu acredito que Ruth foi essa mulher para Noemi. Ruth foi essa mulher para Noemi. E é muito importante que aí tem uma frase muito bonita nessa parte 3, tópico 2, diz: é muito importante que na família
haja pessoas dispostas a animar as outras. Isso é muito importante, meus irmãos. Você que é pai, seu filho chega em casa com notas baixas na escola, talvez criticado, sofrendo bullying na escola, você deu uma palavra de vida, como a mãe do Dr. Miles Monroe, certa vez, quando o filho voltou da escola, numa época muito diferente, em que a própria professora chegou ao ponto de dizer que ele tinha um cérebro de macaco. E a sua mãe falou, repreendeu essa frase para o filho, orou pelo filho, lendo a palavra de Deus, e o menino cresceu tanto que veio a ser um dos maiores líderes do mundo na parte de liderança religiosa, o saudoso Dr. Miles Monroe. E ele, certa vez, dando palestra lá em Londres, apareceu essa professora que foi elogiar a palestra dele, e ele virou com uma frase e disse assim: nada mal para quem tem um cérebro de macaco. Quer dizer, ele respondeu àquela professora que o perseguiu, mas tudo a intervenção de um familiar. Há pouco tempo eu perdi meu irmão, tem 4 meses. E meu irmão foi tomado por uma pneumonia, e ali ele sofreu muito ali no leito, com enfermidade, com as escaras, grandes feridas no seu corpo, a falta ali de alimento, ali que ele não podia se alimentar, em virtude da garganta dele tá tomada pela enfermidade. E ali eu botava ali o celular ao lado para que ele ouvisse os louvores, eu fazia massagem, eu fazia exercício. E durante quase um ano ele ficou ali internado, e foi uma pessoa que eu cuidei dele a vida toda, porque ele tinha doença mental. Mas vale a pena a gente animar, não fazer as pessoas desistirem. Não desista do seu filho, você que está aí hoje. Não desista do seu esposo, do seu casamento. E não desista da sua sogra. Ame a sua sogra. E elas foram bem-sucedidas, elas são bênçãos, né? Isso. Foram bem-sucedidas, porque no final Ruth acabou se casando. Acredito que o tempo todo amparava Noemi. Então a gente precisa entender uma coisa, que as crises no seio familiar não são para que rompam laços afetivos, e sim para que esses laços sejam muito mais fortalecidos. Quando a gente entende esse mistério, nós temos uma família saudável. E, aproveitando a oportunidade, já que a gente está falando de nora e sogra, quando, amor, dia 28 de abril já está chegando, é o dia da sogra! Você vai dar um grande presente para sua sogra. Amanhã é aniversário da minha. Estamos levando ela para jantar amanhã. É verdade. Então, a gente precisa honrar essa mulher que deu a vida ao seu cônjuge, que deu de presente para você. E aí, já que você que está ouvindo aí essa lição, coloque em prática. Dia 28 de abril, dê um presente para a sua sogra. E lembrando que Ruth e Noemi, interessante uma coisa aqui nesse tópico 3.3, vamos encerrar aqui, cabendo para o final, que ela entrou na porta que estava aberta, meus irmãos. No momento de dificuldade financeira, de necessidade, o que tinha para ela fazer era pegar as espigas que caíam dos sobras, né? E ali, Ruth, com muita ousadia, ela fez isso para sustentar a sua sogra, cuidou da sua sogra na velhice, no momento mais difícil da sua vida. Ai, que lindo. A Bíblia relata ali o encontro dela com Boaz, muito lindo esse finalzinho, que tem a figura de Cristo ali como remidor de Ruth. E Ruth, ela, apesar de ser uma moabita, ela é relatada na genealogia do Senhor Jesus como uma grande mulher, como uma mulher que aproveitou a grande oportunidade, né? A grande oportunidade de poder trazer a salvação, a libertação na sua família, de construir uma nova família, um novo momento, né? E aproveitar um recado para as viúvas, né? As viúvas que você talvez esteja ouvindo, a gente às vezes acha que a pessoa tem que ficar vivendo, não só a viúva, como os viúvos, né? A recomendação bíblica é que se elas quiserem novamente casar, que elas possam casar novamente, mas analisar muito bem, porque você, de repente, você não vai entrar em uma situação difícil. E a gente termina aqui dizendo que esse texto aqui fala desse livro
de amor, de carinho, de ousadia, que vale a pena a gente manter. Eu entendo que quando a gente casa eu casei com a família dela, e ela, claro, vivemos nós dois, no nosso cantinho, mas emocionalmente precisamos estar com a família. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, e você dentro do seu lar faça a sua casa ser um local de bons relacionamentos, faça a sua casa ser uma casa alegre, como a Bíblia fala em Jó, que Jó tinha festas, os seus filhos faziam festa todo dia. Faça a sua casa ser uma casa de festa, comemore os bons momentos, de alegria. Até o dia 28 de abril, que é o dia da sogra, comemore. Não brinque com sogra todo o tempo, com deboche. Tem as pessoas brincadeira, por que Jesus curou? Porque Pedro negou piadinhas, até uma coisa que eu não concordo muito, piadinhas bíblicas, né? Conforme diz que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Não, Pedro foi um grande... Ele ali também um homem que cuidou da sua sogra, porque a sua sogra estava sendo cuidada na sua casa. A casa ali não era a casa de Pedro, a casa da sogra, mas era a casa de Pedro, se tornou a casa da sogra, que as pessoas usam aí de forma pejorativa, mas foi um local de bênção para a sogra de Pedro, onde ocorreu uma cura divina, e a Bíblia diz que, após a cura, ela os serviu. Cuida bem da sua sogra, que ela vai te servir. Deus abençoe, pastor. Beijo no coração de todos.